Marcelo, você citou um negócio aí que eu achei muito interessante, cara, de você focar naquilo que você é bom e não naquilo que você é frágil aí. Porque isso eu acho que muda um pouco a percepção de muita gente, porque a gente acho que tem a tendência a pensar o contrário, né? Falar assim, ó, não, vou citar o meu exemplo. Eu tenho uma dificuldade grande em lidar com comunicação assíncrona, cara. Escrita ali e tal, né? Que com esses a modernidade, né, do home office, essas paradas, você vai muito mais para isso, né? Então você vai usar ali ferramentas para se comunicar de forma escrita e tal. E aí é muito comum eu receber assim: "Nossa, você foi muito grosso nessa frase". Eu falei assim: "Cara, eu só falei não, cara, ponto". Sabe assim, você tem que florear um pouco mais e tal, enfim. Então, teoricamente, isso é uma fragilidade. Então, eu fico tendendo a: "Pô, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar isso, tenho que melhorar isso", e às vezes eu esqueço aquilo que eu sou bom e poderia ser melhor ainda. Porque vem um pouco disso, assim, de: "Não, você não pode ser generalista", ou "Você tem que ser generalista, você tem que ser especialista e tal". Tem alguém que fala que você tem que ser especialista, tem gente que fala que você tem que ser generalista, você tem que melhorar não sei. E aí, como é que fica? A gente tem que focar então naquilo que a gente é bom. É lógico que assim, não necessariamente eu vou ignorar absolutamente o que eu sou ruim, né. Às vezes a gente tem que dar uma nivelada, né. Agora você não precisa focar 100%, né, mais ou menos por aí? Isso é outra vez ciência cognitiva, tem trocentos estudos sobre isso, não vou aqui ficar citando autores, que eu acho que a conversa ficaria enfadonha, mas eu acho que o coração dessa discussão é o seguinte: se a gente investe naquilo que a gente não é tão bom, o que é que vai acontecer? A gente vai se frustrar, porque a gente não vai fazer tão bem e vai se esforçar muito, e não vai sair legal. Se a gente investe naquilo que a gente é bom, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar feliz, porque o resultado vai ser maravilhoso. Então a gente precisa identificar entre as coisas nas quais a gente não é tão bom, o que é fundamental para eu ter uma vida social e laboral. Então, qual é o mínimo que eu preciso desenvolver? Chegou nesse mínimo, desencana, gente. Foca no que você faz incrivelmente bem, no teu talento. Aquilo que nos chama, né? Olha só, se a gente pensa vocação, vocativo, né, da língua portuguesa tem a mesma raiz, é aquilo que nos chama. Então a gente Hum. tem que entender que chamado é esse, que talento é esse. O que é que eu desempenho bem? O que é que eu fico feliz fazendo? Que eu nem sinto o tempo passar. Que as pessoas elogiam, todo mundo observa, pô, você é muito bom nisso, você entrega isso muito bem. É, então o foco sempre tem que ser esse. E o resto a gente desenvolve até esse patamar mínimo para a gente performar nos contextos nos quais a gente circula. Então, uma comunicação, por exemplo, assíncrona. Você pode desenvolver uma série de ferramentas para conseguir não parecer muito seco, muito rude para as pessoas que estão te lendo. Uhum. Muita gente pensa que isso é conversa, mas eu era lido desse jeito, tá? Meu pai é engenheiro eletricista, minha mãe fez engenharia de Minas e mecânica, são dois matutos do sertão, super pragmáticos. E aí, enfim, fui criado muito dentro de casa. A hora que eu fui pra faculdade, em escola, eu estudei com as mesmas pessoas a vida toda, todo mundo se conhecia, mas quando eu fui pra faculdade, as pessoas achavam que eu era muito grosso, porque eu falava as coisas. E aí eu demorei pra entender porque que as pessoas, tipo, chegava numa reunião, eu não dava bom dia, boa tarde, eu ia direto pra pauta. Eu dizia: "Pra que ficar dando bom dia? Que perde tempo, vamos direto conversar o que tem que conversar aqui". E aí eu fui entendendo que para as pessoas isso era extremamente ofensivo. E aí eu falei: "Bem, eu não quero ofender ninguém e eu quero que as minhas reuniões sejam produtivas". Então não é que eu Às vezes nem comecei custa nada, né, também. não é que eu comecei a fazer um personagem de o Uhum. Marcelo nas reuniões, mas é que eu comecei de fato a desenvolver isso é empatia, né, entender o que é que as pessoas precisam e esperam de mim. E levar isso para esses vários contextos de interlocução que vão me atravessando. Mas hiperdesenvolvi isso? Não. Eu, assim, convivo com pessoas que eu falo: "Meu Deus, essas aqui realmente sabem lidar com outros seres humanos". Tem uma paciência que eu não tenho. Uhum. Quem tem filho, né, seu caso, quem tem filho, sabe o rolê que é, às vezes, você lidar com uma birra e não tem o que fazer, a criança é sua, você vai fazer o quê? Você devolve?
não devolve. Então, É. então a gente se vê obrigado a desenvolver algumas competências. Só que vai chegar, às vezes, num lugar que a gente vai estagnar e não vai muito mais além, porque não é um talento nosso. Então não tem muito, sabe? Você vai se forçar tanto e o resultado vai ser tão pequeno que não compensa. Não compensa. Eu até recomendo. Fale para as outras pessoas como é que você é. Conte que você não está se comportando dessa maneira porque você é mal educado, não se interessa por elas. Então compartilhe também quem você é, sabe. Aí eu também eu acho que é isso, a gente vai se entendendo, né. Que também tem um pouco isso, sabe, Gus, de uma mecanização de protocolos de como as pessoas deveriam agir, em certos contextos sociais, que é uma coisa que eu acho execrável, né. Então é como você tem que se comportar, como você estava falando do teste, se o carro bateu, aí vem o passo a passo do que você tem que fazer. Gente, mas que porcaria é essa, né, para não usar outra palavra. Então é um algoritmo agora que eu aperto o botão e disparo o algoritmo no contexto A, no contexto B? Eu acho que É, cabe até é um conceito até de diversidade nesse ponto de vista também, né. total, De isso tipos de é reações diferentes, de formas de resolver o a problema diferente. gente pensa que diversidade, por uma série de razões, está só alocada em questões de gênero, orientação sexual, questões raciais, porque num país misógino, homofóbico, racista, é claro que tudo isso vem para primeiro plano. Mas o conceito de diversidade abarca coisas que a gente esquece, como religião. Abarca coisas que a gente esquece, como sotaque, palavras diferentes. Eu lembro que eu até hoje falo róseo para cor rosa. Porque o Róseo? substantivo é o Olha, substantivo. Ou você fala cor de rosa, é a cor da rosa, sim. ou róseo. O nome da cor é róseo em língua Aham. portuguesa. Eu aprendi assim em casa. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu falava róseo, ninguém entendia do que eu estava falando e achavam que eu estava falando errado. E eu dizia, meu Deus, o Aham. que é que eu faço com essas pessoas? Elas acham que eu estou inventando uma palavra que nem existe. Então, diversidade é isso. É a gente olhar para muito além do que costuma estar envolvido nas discussões sobre diversidade, inclusão e equidade. E eu acho que um pulo do gato fundamental é a gente olhar para visões de mundo, cosmovisões que são muito diferentes. Eu estava lendo qualquer coisa hoje sobre o Irã, por, enfim, motivos óbvios, a gente está passando por uma tensão aí belicosa no contexto internacional, e eu não sabia e olha que eu já fui para o Irã, que no Irã existe um calendário diferente, que está ligado à migração do profeta de Mohammed, de uma cidade para outra. Então eles contam o tempo de um outro jeito. E a turista estava contando as coisas que ela teve que fazer por causa desse calendário diferente, de marcar passagem e tal. Então é a gente pensar que observar cosmovisões diferentes é muito enriquecedor, né? A gente nem tem que sair do Brasil para fazer isso. Então Ixi. a gente tem um país que pensa de modo completamente diverso sobre N pautas. A gente tem que falar de Brasis, da região norte a sul, do Nordeste ao Centro-Oeste, muda a forma como as pessoas enxergam coisas como trabalho. Né? Eu estou numa cidade que é São Paulo, que se naturaliza você viver para o trabalho. Você fala isso em alguns lugares do Brasil, as pessoas vão rir da gente. Você está jogando sua vida fora. Uhum. Já a pessoa que vem fazer a vida em São Paulo e que muitas vezes de modo acrítico entra nesse discurso aí neoliberal do empreendedor de si e outras coisas, ela acha que quem, sei lá, no final de semana, em vez de fazer um curso, tá tomando uma cerveja na praia, tá namorando, tá dormindo, essa pessoa é vagabunda. Essa Tá perdendo pessoa tempo. tá perdendo tempo, tá jogando a vida fora, sabe. É aquela coisa, né, trabalha enquanto eles dormem. Então, é pensar que até uma É. coisa que parece prosaica, como trabalhar, tem interpretações muito diferentes, e eu acho que os extremos são sempre as piores coisas, mas tensionar essas visões é muito oxigenador e é isso que é a diversidade, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com rede social, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, porque isso é o L. Perry e filtro bolha, né? Para quem não leu o livro, lê, que a gente também fala sem saber o que é. Então a gente fica nas câmaras de eco, ouvindo a mesma coisa É. o tempo todo, e depois você não consegue trocar ideia com alguém que pensa diferente de você. Isso não é produtivo, isso não é bom, isso só afasta a gente do tecido social, isso é muito ruim, gente. Redes sociais fazem isso, né.
O algoritmo entende o que que você gosta, aí você só recebe conteúdo daquilo ali. Aí você só fica na sua bolinha ali, ó. Tá, 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 tá. Você nem consegue ver mais nada e tal. É importante sair um pouco.